Meio-dia, 1 minuto, pelo horário de Brasília. Ótima tarde pra você ligado na programação da Band News FM. Terceira e última hora do nosso Band... Não, terceira hora, segunda hora e penúltima hora do nosso Band News. É sexta-feira. O que ela tá mascando? Hoje tudo pode. Do que é esse chicletinho? Bueno está por aqui de volta. Que saudade que a gente tava. Ele me deu um chiclete. Bueno, você não emendou o final de semana. Fale algo pra ouvir a sua voz cristalina e límpida. Não tô nem aí a respeito das especulações, das ilações. Ilações premiadas. Seu covarde, sua covarde. A gente sentiu a sua falta. Sentiu muito a sua falta. A voz dele continua rouca, mas não tá como você mostrou aquela vez. Você tem aí a voz dele? Quando você gravou? Ela gravou a sua voz. Vocês estão de palhaçada comigo, Não, palhaçada, né? Você que tá com a gente. Ouve só a sua voz. 1 minuto. Capturamos a sua voz rouca. E não como tá agora. Charmosíssima. Não, mas essa foi de terça-feira. Essa foi de terça. A quarta tava assim, ó. Agora fala, Felipe Bueno. Salve. Olá, tá vendo? Melhorou bastante. Não, mas todas as versões são boas, porque é ele, Felipe Bueno. Obrigado. Bom, eu sou o Eduardo Oineg, eu fico aqui até as 2 horas da tarde. Já perceberam que eu estou com a dupla mais admirada do rádio brasileiro? Ela, Carla Bigato. E ele, Felipe Bueno, que nos dá o segundo... Salve. Salve também o ouvinte e a ouvinte, queridos, que fazem a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil, com as palmas todas. Muito bom. Olha só, antes de mais nada, queria dar os parabéns para a Libni Novaes, nosso ouvinte, que nos escreveu pedindo um beijo pelo seu aniversário, que aconteceu ontem, olha Parabéns. Só. Quinta-feira, 29 anos, ela é estudante de logística, mora em São Paulo, curte o Band News no meio do dia e pediu um beijo. Então, parabéns, um beijo pelo seu aniversário. Felicidades. E além do aniversário da Libni, ontem foi dia de julgamento no STF. Acabou finalmente a votação sobre a constitucionalidade do artigo do Código do Processo Penal que trata da prisão com o trânsito em julgado. Bom, o tal artigo 283 do Código de Processo Penal diz lá pelas tantas que ninguém pode ser preso a não ser em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. E aí, havia nas mãos do ministro Marco Aurélio ações diretas de como é que fala, Felipe Bueno? Constitucionalidade. De constitucionalidade, pedindo que o STF considerasse esse artigo constitucional. Perfeito. Por óbvio. Aí é que você se engana, bobinho. Os ministros começaram a discutir essa novela no dia 17 de outubro e terminaram o óbvio no dia 7 de novembro. Pra você ver que não era tão óbvio. Isso é porque é óbvio. Bom, textos legais mandando fazer alguma coisa, como o 283 manda, e ninguém faz, ou o contrário, textos legais proibindo fazer alguma coisa que todo mundo faz, é uma especialidade brasileira. Sim. Parte da nossa realidade. O Congresso fica aprovando lei a todo instante, e são tantas as leis que isso acontece. Até a hora que alguém para e fala, isso aí não pode, tá errado, reclama. E quando alguém reclama, alguma coisa precisa ser feita. Foi o caso do 283. Estava lá, dizendo que tem que ser trânsito em julgado e a gente prendendo em segunda instância. Aí alguém falou, mas não pode. Vamos resolver esse negócio, esse artigo é constitucional ou não é? É ou não é? Eu acho que é, então vamos julgar. Bom, tem 2 formas de resolver esse problema. Tem a forma certa, que é parar de fazer lei desse jeito. Escrevendo qualquer coisa, ainda que esse artigo entre em contradição com o que você quer, ou com o texto constitucional, ou seja lá qual é o motivo. O fato é, esse é o jeito correto. Você aprova um texto e que não vai dar problema. E existe o jeito à brasileira, que é o jeito como a gente gosta de trabalhar. A gente vai fazendo lei, faz uma lei, o artigo é contraditório com um artigo que existe ou com a Constituição. Aí espera, uma hora resolve. Aí deu nó, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Entre a maneira estável de fazer, que é o Congresso não fazer esse tipo de lei que se choca, e a maneira instável, a gente faz do jeito instável. Foi isso que aconteceu. Na prática, foi isso que aconteceu. Até que o julgamento tinha que discutir. Esse artigo é constitucional ou não é?
As pessoas podem ser presas com o trânsito em julgado, como diz o artigo 283, ou não. A gente vive uma baderna institucional, porque tem um artigo dizendo que sim e alguém dizendo que esse artigo é inconstitucional e ele está lá. Você não pode ter um artigo inconstitucional. Tira esse lixo de lá, né? Bom, a gente prendia em segunda instância como se não existisse esse artigo. Ou como se ele já fosse inconstitucional, sendo que ninguém tinha declarado que ele era inconstitucional. Bom, e foi esse o tema do debate do STF, não uma vez, não duas, não três, 4 vezes, eles discutiram 5 vezes, sei lá. Pessoalmente, eu gostaria que houvesse prisão em segunda instância. Em alguns casos, eu gostaria que houvesse prisão em primeira instância. Pessoalmente, eu gostaria que houvesse pena de morte para estuprador em série. Eu gostaria. Eu acho que seria justo. Mas não foi isso que escreveu o Congresso na Constituição, aliás, a Assembleia Constituinte na Constituição, nem o Congresso no Código de Processo Penal. Pessoalmente não vale nada para ninguém. Não vale nada o que eu acho sobre esse assunto. Tem que valer o que está escrito. Agora, o que está escrito? Está escrito o que está escrito e que, na dúvida, o que o Supremo diz que passa a valer a redação. Então, pena de morte não tem. Não tem prisão em segunda instância. Não tem prisão em primeira instância também, a não ser daquele jeito que a gente sabe que existem. Tem as alternativas. Bom, a não ser que o artigo 283 fosse considerado inconstitucional, não poderia haver a prisão da forma como ela estava sendo praticada. E é importante deixar claro que não se estava discutindo ali se isso é bacana ou não é bacana. Porque bacana não é. Não é bacana. Esse negócio de recurso, mais recurso, mais recurso, mais recurso, não é bacana. Em outros países isso não existe. Mas não é isso que a gente estava discutindo. Estava discutindo o seguinte: é constitucional ou não é? Ah, mas nos Estados Unidos, a gente não tem a Constituição dos Estados Unidos. A gente não tem o Código de Processo Penal, o Código Penal americano. A gente tem o brasileiro. A gente pode até fazer o americano, mas eles não vão adotar. E a gente pode até adotar o deles. Mas isso é uma decisão do Congresso Nacional. Vai lá, copia. O debate se dá pela análise, pela comparação dos nossos textos com a nossa realidade constitucional, não com a nossa realidade desejal. Ah, o Barroso quer. O Barroso pode querer, mas não existe o país do Barroso. É Brasil, não é Barrosil. É Brasil. Um belo sotaque. Não é? Barrosil. Barrosil. Aí você falando Macron. Barrosil, Macron. Então, a Constituição não exige a sentença condenatória para botar na cadeia, só para considerar culpado, mas o artigo 283 exige. Então, palavra final. O 283 vale ou não vale na nossa Constituição? Sim ou não? E aí, por 6-5, vale. Acabou. A partir de agora, os condenados vão sair da cadeia? Todos? Não, vão ter que pedir a soltura. Eles pedem a soltura. E aí os juízes das varas de execução decidem se é o caso ou não de soltar. O sujeito é estuprador, vai sair? Não vai sair. Roubou o banco, vai sair? Não vai sair. É assassino? Não vai sair. Por quê? Porque tem um outro artigo no mesmo Código de Processo Penal, que é o tal 312, a gente já falou disso 500 vezes, várias pessoas. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência de crime ou indício suficiente de autoria. Acabou. Então, e se o juiz mandar soltar alguém que é perigoso para a sociedade? O Ministério Público recorre. Né? E se o juiz não soltar alguém que deveria soltar? O advogado recorre. Porque o juiz não tem que soltar. O juiz pode dizer, não, está errado, eu não vou soltar esse cara. Recorre. Por isso que estão falando em cerca de 5 mil beneficiados. De forma que a decisão está tomada, e eu queria colocar só alguns pontos sobre essa decisão. Primeiro, é inacreditável que o Supremo Tribunal Federal tenha se reunido várias vezes para discutir o mesmo assunto. Isso é inacreditável, isso é inaceitável, é inexplicável. Podem dizer, era HC, era habeas corpus, não era uma decisão em tese, agora é uma ação direta de constitucionalidade. Não interessa. Numa fase achava que tudo bem, segunda instância. Agora não pode a segunda instância, depois pode a segunda instância, agora não pode de novo. Como é que vai ser? O Brasil precisa de previsibilidade. Tem que poder, mas poder sempre. A não ser que mude a norma constitucional, a não ser que mude tudo. Será que daqui a 3 anos, quando trocarem 2 ministros do Supremo, nós vamos debater isso de novo no Supremo? Porque a composição que debateu
antes, em algum momento, também era um pouquinho diferente, mas alguns ministros estavam lá. E agora, troca os ministros, troca o Brasil? Quer dizer, eles trocam de meia e a gente é que tem que passar frio ou calor? Que papo é esse, né? Foi o que a gente viu hoje. O que o Supremo disse para o Brasil? Aqui nessa nação, você quer vir fazer negócio? Você quer assinar um contrato? Pensa 2 vezes, porque aqui no Supremo, bonitão, a gente muda de ideia. Ele chama de evolução, né? Não é evolução. Tem que votar sempre do mesmo jeito. Isso é previsibilidade. Nós não temos. Aqui é balbúrdia jurídica. E essa balbúrdia tá lá. Tá lá. O epicentro é lá, naquele tribunal que a gente assistiu ontem, decidir que agora, espero que para sempre, vale o trânsito em julgado. A não ser, é claro, Congresso mude. Falaremos disso. Bom, é absurdo, isso é sobre o conteúdo, agora sobre a forma. É absurdo que a gente tenha que assistir um julgamento que leve dias. Nós estamos no século XXI e eles estão no início do século XX. Gastando tempo. Esse tempo que eles gastaram poderiam ter julgado vários processos. Querem mostrar que são inteligentes e preparados? Vão dar aulas magnas. Quantas aulas magnas quiserem dar? Agora, por que eles têm que fazer isso no tribunal? Eu não vou saltar esse trecho. Aí ele salta um trecho de 25 páginas e continua o voto. A gente concluiu aqui, no início da semana, que a cada julgamento vai um livro lido. Um livro de 50 mil palavras. Um livro médio. Não é um livro de adolescente. Não é crime e castigo. Também não é crime e castigo. Também não é crime e castigo. Daí nós estamos para 600 mil palavras. Mas 50 mil palavras. Mas também não é um livrinho. Também não é um livrinho. O livrinho é um livro médio. Um livro médio. Dá um certo trabalho. Não faz sentido que eles não consigam resumir, né? Numa única frase, uma ideia que eles levam um monte de... Mas é inacreditável o que fazem. Eles são generosos quando eles não leem. Ontem, o ministro Dias Toffoli leu uma reportagem de jornal durante o voto. Mais de uma, né? Pelo amor de Deus! Vou ler agora... por que vai ler? Por que não fala? Tem aqui uma reportagem de jornal aqui mostrando o que aconteceu na Boate Kiss. Não, ele lê a matéria inteira e interpreta. A certa altura, os familiares... Que coisa ridícula. Pra que aquilo? Perda de tempo. E todo mundo lá esperando. Vai votar pra que lado? E ele lendo a reportagem. Ele citou dados do CNJ recolhidos como se fossem uma tremenda novidade. Não, e a comissão que eu montei no CNJ para discutir os homicídios, o Brasil teve 62 mil homicídios em 2016. Nós estamos em 19. Os dados de 2016 a gente já deu aqui na Band News FM, ó. Um monte de vezes. Ele deu com uma... e aí mostrou a indignação. Eu fiquei impressionado. O presidente do Supremo Tribunal Federal mostrou-se indignado com o número de homicídios que acontecem no Brasil. Não é incrível? Bacana ele ser solidário, né? Preocupado. E falando. Então, parar com esses votos intermináveis não faz o menor sentido. Outra coisa que é importante registrar. A decisão é do Supremo Tribunal Federal? É definitiva? É habeas corpus? Não. É pra valer? É pra valer. Parem os poderes que ficam abaixo e ao lado de ficar palpitando. Tem que se curvar. Poder constituído se curva. O vice-presidente da República tuitou questionando a data, ele botou a data e dizendo que o Estado Democrático de Direito está questionado. Está lá o tweet do vice-presidente da República. Como um negócio desse? Os lavajatianos, como chama lá? Força-tarefa? Força-tarefa. Solta uma nota, como se eles fossem de um Estado, assim, da ONU. Eles não são a ONU. Eles são parte do Ministério Público. Eles têm que se curvar, obedecer a norma instituída, aplicar as leis resolvidas. Aí eles vão lá e falam, na nota que eles fazem, uma nota grande, lá para Santos fala, a decisão de reversão da possibilidade de prisão em segunda instância está em dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção. Aplica a lei, não enche a paciência, vai trabalhar, né? Para de perder tempo com isso. Quem sois? Sois, pensam eles. É. Quem sois? Sois, pensam eles.
Bom, a Lava Jato, outro ponto, não vai parar. A Lava Jato não existe porque existia prisão em segunda instância, Cristo. A Lava Jato existe porque existia roubo. Não porque existia prisão em segunda instância, porque existia roubo, porque existia o Gedel, porque existia o Sérgio Cabral, porque existia um governo corrupto, tomou conta da Petrobras, da Eletrobras, de todas as Brás. Por isso que existe Lava Jato. A Lava Jato não precisa da segunda instância. A Lava Jato vai acabar quando acabar a corrupta investigação que eles estão fazendo. Então, é desejável que acabe a Lava Jato, porque isso significa que acabou, limpamos a sala, fez a faxina, chega, vai fazer faxina em outro canto agora. Agora, dizer que isso atrapalha a Lava Jato, quer dizer, só dá pra prender o corrupto se der pra prender já. Daqui um ano ele não é mais corrupto? O que é isso? É iogurte que estraga? Não dá pra esperar um ano? Ah, mas não é bom. Tá bom, não é bom, mas vai fazer o quê? O Supremo decidiu, não enche o saco. Bom, por fim, Lula vai sair da cadeia. Não é Lula livre, é Lula solto. Não é Lula livre. Lula livre é Lula sem processo. Lula livre é Lula limpinho. Não é isso, é Lula solto. Assim como outros criminosos que passaram a ter o direito de sair da jaula porque não foram condenados ainda em todas as 35 bilhões de instâncias que existem no Brasil e que, se o Congresso quiser, acaba com isso, o Lula vai para casa. Mas não é que ele vai para casa com tornozeleira, ele vai para onde ele quiser. Ele pode pegar voo doméstico, voo internacional. Lula solto. É Lula podendo se reunir, beber cachaça até 3 horas da manhã. Ele não tem que prestar contas para ninguém. Não tem regra. Não tem regra. Quais são as regras agora? Nada, eles vão abrir a jaula e ele sai. É assim que vai funcionar. As medidas de segurança vão tomar todas, porque afinal é uma figura importante. Tem adoradores e tem aqueles que o odeiam. Então tem que tomar cuidado, claro, para a integridade física. Mais do que nunca nesse momento tenso que vive o Brasil. Mas o Lula solto é um Lula que pode fazer reunião, é um Lula que pode dar entrevista, ele dá na cadeia. E vai dar muito mais entrevista do que antes. Então, o incrível aconteceu. Depois de quase 600 dias em cana, o Lula vai sair. Se a entrada dele foi um tumulto, aquela algazarra, imagine a saída como vai ser, né? E por último, a gente vai falar muito de Lula nos próximos dias. Lula entrou na agenda, Lula, vai ter muito Lula. É evidente que para o Bolsonaro isso é uma notícia positiva. Positiva. E para aqueles que gostariam de ser uma terceira via, os João Dória, os Luciano Huck, não é uma notícia boa. Não é uma notícia, porque alguém tem que ser o anti-Bolsonaro. Para o Bolsonaro, o melhor anti-Bolsonaro é o Lula. Agora, para aqueles que querem ser o anti-Bolsonaro, não dá para ser um anti-Bolsonaro melhor do que o Lula. Como é que o Luciano Huck vai ser mais anti-Bolsonaro do que o Lula? Então vai ser uma coisa engraçada da gente acompanhar. Espero que não seja só engraçado. Espero que a gente tire disso alguma coisa, né? Porque a gente precisa fazer o Brasil avançar. E por último se o Congresso Nacional quiser, essa bagunça não acontece. Arrumam o Código de Processo Penal, revisam o artigo 283, mudam a redação, mexem, definem o que é trânsito em julgado. Eles podem fazer o que eles quiserem, só não podem mexer nas cláusulas pétreas. Então, está na mão do Congresso. Agora, alguém acredita que um deputado ou um senador vai restabelecer a prisão em segunda instância? Para quê? Eu estou apostando que isso não sai de jeito nenhum. Tem uma movimentação lá, vamos abusar. Tem uma PEC no Senado? Tem uma PEC e tal. Eu não acredito. Estou apostando um almoço feito pelo Wessel, com a presença do Milton Neves. Já coloco na agenda deles. Tá. O Wessel vai cozinhar e o Milton Neves estará presente com quem quiser apostar. Traz o vinho, o Milton Neves. O Milton Neves leva o vinho, exatamente. Quem quiser apostar que o Congresso vai aprovar a volta da segunda instância como vinha sendo praticada. Podem pensar em outras alternativas. Duvido que saia a volta da segunda instância. Se o Wessel estiver nos ouvindo, pode separar aí uma data na agenda, se isso acontecer e tal, mas eu tô achando que ele tá livre do compromisso.
Band News.